Alexandre, um minutinho só, estamos começando mais um 10 perguntas, hein? Um minutinho só, que já vou chamar todo mundo aí. Olá, Fátima, minha prima de Ribeirão Preto, tá sempre com a gente aqui. O Alexandre também já está aqui, já vou chamar o nosso convidado. Vamos chamar aqui nosso convidado, Alexandre Abatepau, da Escola Lourenço Castanho. Olá, gente, estamos começando mais um 10 perguntas aqui pelo @10 perguntas. E hoje a nossa live entrevista live, é com o diretor da Lourenço Castanho, da Escola Lourenço Castanho, Alexandre Abatepau. Boa noite, Alexandre, tudo bom? Tudo bem, Zé? Obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer é meu. Vamos falar um pouco de educação, vamos falar das novidades da área que você conhece muito mais que qualquer outra pessoa, que está, aliás, à frente de uma bela escola, né? Ah, sim, já estamos lá há 15 anos, uma escola fundada por 4 senhoras aí muito à frente do tempo, uma lição de vida trabalhar com as 4, viu? Maravilha, maravilha. Bom, então já vamos fazer jus ao programa, porque são 10 perguntas, porque aqui a internet está bombando aqui com a sua presença. Alexandre, como as escolas, em especial os cursos de ensino médio, se adaptaram para enfrentar a pandemia? Olha, de várias maneiras. Aí acho que foi um desafio enorme, pelo que eu pude observar. Aí a gente tem que separar bastante o ensino público do ensino privado, até por questões de recursos. Eu acho que o ensino público teve uma dificuldade muito grande, né? Por falta de recurso dos alunos, do público em si. Então aí a gente teve aí um déficit bem grande. As escolas particulares, acho que foram seguindo várias etapas nessa adaptação, né? Foi uma adaptação que, de alguma forma, elas já estavam engatinhando, né, em como usar recursos tecnológicos, enfim. Começou com as escolas gravando aulas, a primeira semana, 15 dias, até um mês, dependendo da escola, as aulas eram gravadas, né? E aí começaram a usar Zoom, começaram a usar o Teams, começaram a fazer aulas lives, aula com os professores em horário de aula. E aí cada escola foi adaptando, mantendo um horário regular de aula para que o aluno tivesse a mesma rotina ou não, ou em horário diferenciado, mesmo número de aulas ou número de aulas menores. As escolas foram percebendo aí aos poucos. Acho que os cursinhos também tiveram uma adaptação interessante. Trouxeram todo o curso 100% online e isso ficou nos cursinhos, viu? Interessante que hoje você tem cursinhos que já não tem mais a aula presencial, que manteve 100% online como consequência aí já dessa pandemia, né? Agora, a escola teve que se adaptar ao processo avaliativo, né? Provas, como é que fazer prova sem ser presencial? Então, as provas começaram remoto. Que tipo de controle é possível para que o aluno não fizesse coletivamente. Mas acho que o mais interessante disso tudo é que a escola começou a perceber que as avaliações precisavam ser mais instigantes, precisavam ser ter perguntas com respostas que sejam mais autorais dos alunos, questões menos decorebas, enfim. Acho que foi assim, um aperto que todo mundo passou, mas muita coisa disso aí fica, viu? Muita coisa fica. Eu acho que foi muito boa para a escola esse movimento. Temos muita lição para tirar. Você falou uma coisa muito interessante. Tem que separar um pouco da pública para a privada. Exatamente. Né? Imaginando, por exemplo, a nossa segunda pergunta que nos enviaram aqui é a seguinte: e os alunos? Houve queda na aprendizagem?
certamente, a gente sabe que na escola pública, especialmente no médio, teve uma evasão, uma desistência muito grande. Isso é um dano assim irreversível, irreparável. Os alunos simplesmente abandonaram a escola em níveis mais básicos da educação, ou seja, Fundamental 1, Fundamental 2, né, anos iniciais, anos finais. Também muito tempo sem aula, muito tempo sem aula. E quando tinha aula, a gente sabe que tem famílias com 3, 4, 5 filhos e às vezes um celular, então tinha que revezar. Então, assim, no ensino público a gente tem muita coisa para recuperar. No privado, até no privado, a gente também reconhece uma queda da aprendizagem. Né? Tem estudos já de Harvard, de algumas universidades, que estimam em uma queda de 30% na aprendizagem dos alunos. Né? 30%? 30%, esse é o número que tem aparecido aí em alguns estudos. Né? Então, acho que esse é algo que nós vamos ter que correr atrás, que recuperar. E a gente vê mesmo, né? Eu tenho uma filha que está no ensino médio atualmente, e a gente percebe que a diferença do que ela aprende estando com o professor, contato na escola, e o que ela aprende quando ela fica só em casa, né? Agora, além da questão da aprendizagem, eu acho que tem uma perda também muito, muito grande, considerável, que a gente precisa pensar, que é a perda do social, do contato da escola, das crianças pequenas que aprendem a se socializar, né? O primeiro espaço fora de casa que as crianças pequenas vão sem os pais é a escola, é ali que eles aprendem a se socializar, a aprendizagem que se tem da interação entre as crianças, entre os alunos, quando um pergunta, o outro ouve a resposta. Então, acho que tem aí situações bem sérias aí. E mesmo relação social, né? Festas Sim. dos alunos que não tiveram, as brincadeiras, os contatos. Foi uma situação aí que nós vamos ter que correr atrás bastante, viu, Zé? Eu fico imaginando, já passou por aqui pelo 10 perguntas, a Silva Figueiredo Gouveia, que você conhece bem. Que é uma das fundadoras da escola, né? Sim, sim. Ela estava bem preocupada em relação ao ensino de 2019 entrar dentro de 2020. Ah, né? Sim. Já entrou. 2020 e 2021. Imagina, vai ter que... acumulou, né? Acumulou. E agora vem 2022, né? Vem 2022. Nós vamos ter os problemas, né? Nós já tivemos aí meio ano de uma situação um pouco melhor, mas semelhante, né? Porque, assim, apesar das escolas já estarem abertas desde o início do ano, teve um tempinho ali que fechou, né? Quando teve aí em março, mais ou menos. Mas ainda está tendo, em algumas escolas, um revezamento, quer dizer, ainda não está funcionando 100%. Existe a perspectiva, se tudo seguir aí no rumo que está, de em agosto, depois das férias agora de julho, as escolas retomarem com ou 100% ou uma grande porcentagem dos seus alunos, né? Dependendo aí do espaço físico, eles estão agora colocando critérios de espaço físico para receber os alunos, né? Mas esse ano também já teve a gente teve que começar o ano retomando muita coisa do ano passado, quer dizer, o ritmo tá outro, né? Tá outro. Acelerou. E é aquela coisa, no ensino médio você tem um tempo menor de recuperação dessas perdas, né? O aluno está ali com a faca na cabeça do final da escola, do vestibular, etc., que é uma realidade. Os alunos menores, você consegue planejar um tempo maior de trabalho, uma reposição de conteúdo a longo prazo, né? Esperamos que esse resultado de 2022 contemple bastante, porque isso aqui, essa perda, que você falou de 30%, vai demorar anos para poder colocar em dia, né? Na escola, anos e na sociedade, na economia, enfim, como um todo, acho que décadas, não é nem anos, acho que décadas. O INSPER já tem estudos aí
de quanto tempo aí precisa para recuperar essa questão em termos econômicos, sociais, enfim. Fala aí, acho que em 20 anos, se eu não me engano, né? Se eu não me engano, é mais de uma década. 20 anos para recuperação? É, da sociedade, né, como um todo. Sim, 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 sim. É. Maravilha. Bom, eu tenho uma filha, já está com 25, já se formou. Às vezes eu converso com ela, olha, tá vendo isso aí, o que está acontecendo? Então, é por isso que a gente tem que valorizar o que você aprendeu, porque É. você não teve, sequer chegou perto do que vinha acontecendo. E isso é interessante, José. Os alunos começaram a valorizar muito a escola, começou a valorizar muito os professores, o contato dos professores. Nesse sentido, houve uma valorização bem interessante. Entendi. Ó, o que deve permanecer na estrutura das escolas pós-pandemia? Essa é a questão aí que todo mundo está olhando agora, né? Quer dizer, o que dessa correria que teve de adaptação, de aprender como lidar com o aluno online, o que deve ficar? Uma coisa que eu acho que com certeza fica é que os professores tiveram que se mobilizar para pensar em propostas mais envolventes, em que os alunos pudessem participar mais, em que os alunos pudessem ser mais ativos, mais protagonistas. Aí a gente está falando de metodologias ativas, do uso de recurso tecnológico. Esse processo é algo que engatinhava na escola, porque a escola é uma instituição que se mexe muito lentamente, né? Então você vê tudo que acontece aí no mercado profissional, nos bancos, nas indústrias, a hora que você vai olhar o que está acontecendo na escola, sempre está para trás, porque a escola tem muita resistência de mudança. Mas acho que essa pandemia acelerou bastante esse processo. E nesse sentido, essa questão da escola ter alguns cursos remotos, não mais 100% presencial, o que já é permitido, inclusive, no ensino médio já sempre foi permitido ter 25% de cursos não presenciais, né, cursos remotos, mas as escolas pouco usavam, né? Pouco usavam. Então, eu acredito que as escolas já estão planejando o seu ano de 2022, olhando para isso, olhando para o que deu certo nessa correria toda, nessa adaptação toda que ela foi obrigada a fazer. E os professores também, porque os professores que não se mobilizarem para aprender novos recursos, pensar em novas formas de ensinar, vão ficando fora dessa realidade, né? Sim, Porque sim. as aulas vão aumentar em termos percentuais online, em termos remotos. O aluno já sabe que conteúdo ele consegue ver. Então, quer dizer, a questão é como a gente agora, de fato, consegue envolver os alunos na sua aprendizagem, né? Na sua aprendizagem. Eu acho que é essa grande lição que todo mundo da educação tá pensando. As adaptações quiser antecipar. Geralmente, penso eu que os planejamentos de um ano para outro deve ser setembro, outubro. Nós estamos agora em junho, julho, né? E você já está Ah, comentando sobre o ano que vem já. já. Com certeza, com certeza. As escolas já estão aí pensando o que fazer. Mas acho que muita coisa boa fica, viu? Muita coisa boa fica. Eu acho que os cursos vão se tornar, na sua grande maioria, evidentemente, mais interessantes, mais instigadores, mais instigantes para os alunos, né? Sim, sim, sim. Deixa eu mandar um recadinho, são 21 horas e 15 minutos. Você que está chegando agora aqui na nossa live, hoje eu, José Augusto, hoje estou entrevistando Alexandre Abatepau, certo? Da Escola Lourenço Castanho, ele que é diretor, está batendo papo aqui com a gente, falando sobre os assuntos da tecnologia a favor da educação, as novas adaptações das escolas, tanto públicas e particulares. Então, fiquem sempre atentos. Quem puder já compartilhar essa live, ficarei muito agradecido, porque tem todo mundo aqui que segue você do 10 Perguntas, segue ainda o 10 Perguntas, ok? Vamos aqui para a nossa quarta pergunta. Alexandre, os vestibulares, como eles se organizaram durante a pandemia? Muito bem, eu acho que essa é uma pergunta muito legal, porque a gente sabe que as escolas, especialmente as particulares, são, e- são carregadas, né? São pautadas
pelo que acontece nos exames vestibulares, especialmente as particulares, né? Sim, sim. E acho que essa pandemia acelerou, catalisou uma mudança que vinha acontecendo gradativamente, que é uma mudança de perfil de prova. Então, muitas provas passaram a ser online. Sendo online, elas foram muito mais focadas na questão da produção de texto, que sempre é uma produção autoral e não uma questão aí de resolução simples. Provas encurtaram, a gente tinha provas enormes, elas encurtaram até das instituições públicas. A Unicamp fez uma prova menor, a Unesp fez uma prova menor, né? A FUVEST também reduziu em um dia seu vestibular. Ou seja, acho que elas foram obrigadas a fugir um pouco daquele modelo mais decoreba, daquele modelo mais conteudista, né? Mas acho que o mais interessante foi uma aceleração de um processo que já vinha acontecendo em algumas instituições privadas, e acho que essa é a tendência, de se introduzir uma fase oral na prova, entrevista, dinâmica de grupo, um debate em grupo. Isso foi muito acelerado pela pandemia. Então, acho que as faculdades também se organizaram para pensar outros modelos, né, Avaliação. de avaliação, em que o aluno fosse reconhecido não só pelo que ele tinha de conteúdo acadêmico acumulado, mas o que ele tinha de características pessoais desenvolvidas, valores, suas competências pessoais, enfim. Eu acho que isso acelerou muito, viu? Acelerou muito. E é uma tendência que, para mim, não volta mais. É bem legal. Você comentou sobre uma live, uma entrevista, vamos dizer assim, né? Entrevistas, né? Quer dizer, a pessoa pode se soltar, as pessoas aquelas que têm dificuldade um pouco Exato. de decoreba, às vezes ela pode se expressar de uma forma que dá muito mais conteúdo para aquele que se ficou ali só decorando, né? Decorando, fazendo a prova, quer dizer, e você precisa ter argumentos, precisa ter repertório. Ninguém está falando que não tem que ter conteúdo acadêmico, muito pelo contrário, você só consegue argumentar ideias a partir de conteúdos que você acumulou, de um repertório cultural, de um repertório acadêmico que você desenvolveu ao longo da sua escolaridade toda, né? Ao longo da sua vida, na verdade. Sim, 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 sim. Olha, a quinta pergunta é bem interessante aqui. Quais as instituições de ensino superior estão promovendo mudanças em seus processos seletivos? Você já comentou de duas. Isso, as públicas eu acho que encurtaram suas provas, né? E acho que as públicas tendem a pensar em novos modelos, mas tem muita dificuldade para isso pelo volume de candidatos que tem, né? Mas eu acho que, assim, gradativamente elas vão pensando em novos modelos que já estão acontecendo no ensino particular, nas faculdades particulares, né? Por exemplo, a GV Direito, quando a GV criou o curso de Direito há, se eu não me engano, 18 anos atrás, 18 a 20 anos atrás, ela já fez uma prova bem diferente. Então, assim, o carro-chefe, o percursor aí, o desbravador dessa mudança foi a Faculdade de Direito da GV. Eles nunca fizeram um teste em prova, nunca fizeram uma questão de múltipla escolha, sempre uma primeira fase com questões abertas, incluindo uma questão de cultura artística. Então, tem cinema, filmes de cinema, diferentes livros, obras de arte, em que o aluno tem que analisar, estudar para poder fazer o vestibular. E uma segunda fase, que é um debate, que é uma dinâmica de debate em grupo, para eles perceberem como é que o aluno traz aí as suas ideias, como ele se expressa. Aos poucos, a GV trouxe um modelo parecido, mas não em debate, mas com entrevistas para os cursos de administração pública, administração de empresa. Então, os alunos também fazem uma prova, mas obrigatoriamente tem que passar por uma entrevista para argumentar as ideias que ele mesmo escreveu numa carta que ele envia no momento da inscrição. Olha que interessante. Eles escrevem uma carta que chama Carta de Intenções ou Carta de Motivação, em que eles falam por que eles querem fazer aquele curso, o que eles pensam fazer com aquele curso em benefício da sociedade,
o que o motiva, e aí depois eles têm que fazer uma entrevista individual. O INSPER também trouxe um modelo, quando criou o curso de engenharia, com uma resolução de problema em grupo, na verdade. Eles colocam uma questão, um problema para ser resolvido e o grupo tem que debater. E eles trouxeram esse mesmo modelo depois para o curso de Economia e Administração. A Faculdade de Medicina do Einstein, quando foi criada, e faz pouco tempo, acho que 5, 6 anos no máximo, trouxe o modelo de mini múltiplas entrevistas. O aluno passa por 8 pequenas entrevistas para debater diversos assuntos, né? E a IBMEC também esse modelo, mas, por exemplo, com a pandemia, a ESPM mudou radicalmente seu vestibular. Ela eliminou praticamente o vestibular e trouxe uma produção de texto e uma entrevista online com os professores de lá. E acho que sem pandemia deve seguir assim, porque gostou desse modelo, né? Eu acho que é um modelo bem diverso, como você disse mesmo, né? Nem sempre um ótimo aluno com grande potencial profissional é bom em memorizar, em responder uma pergunta mais formal, mas ele traz ideias e uma bagagem cultural enorme, né? Então, acho que uma tendência que se, na minha opinião, para o bem, não deve voltar para trás, não. Eu acho que essa é um grande ganho aí para a sociedade como um todo. Você falou GV, falou medicina do Einstein, você falou. Não faltou PUC Mackenzie, mas eu digo. PUC e Mackenzie mudaram também, colocaram provas mais curtas também, ou passaram a aceitar só o Enem, não tem vestibular próprio. Eu acho que está todo mundo se mexendo aí. Como você comentou, né? As empresas sempre estão à frente e as escolas, as faculdades estão sempre um pouco para trás. Eu fico imaginando como é que seja. Como é que lá de cima fala, temos que ser agora. E às vezes demora essa mudança, né? Agora tem que ser toque de caixa. Agora foi, não teve jeito, né? A gente vê, por exemplo, um processo seletivo de empresa sempre foi um debate em grupo, uma entrevista, para perceber como o aluno fala, como o candidato fala, como o candidato organiza suas ideias, né? Qual é a sua capacidade de argumentação e com consistência. Então, isso é bem interessante. Olha aqui. Você já falou das instituições de ensino superior que estão promovendo mudanças em seus processos seletivos. Que características essas instituições procuraram identificar nos candidatos? Você comentou agora que é aquele bate-papo. Mas sempre tem algo a mais, porque só o bate-papo às vezes não conquista. Porque aquele cara do fundo que é bom de palavra, ele conquista. Mas aí tem que ter o tradicional do fundão, né? Que sempre foi aquele mais despachadão. O da frente sempre foi estudioso. O do fundão sempre, né? Essa é a marca, né? O estereótipo dos tipos de aluno ali, né? Mas eu acho que o que as instituições estão querendo identificar vai além do conhecimento acadêmico, né? Então, conhecimento acadêmico é importante, está na pauta, está em fases do vestibular, então eles têm que fazer uma prova, têm que mostrar o que aprenderam, né? Em que pese que cada instituição cobra um determinado tipo de área, tem provas que não têm área de ciências da natureza, tem provas que só têm área de ciência da natureza, então é um mix de tudo. Mas quando eles introduzem essa fase oral, essa entrevista, essa dinâmica de grupo, eu acho que eles querem identificar o que hoje estão sendo chamados de competências socioemocionais, que estão muito vinculadas a uma formação mais completa do ser humano e da escola, né? Por exemplo, como que eu argumento minhas ideias? Com que consistência? Como que eu defendo as ideias que eu levanto? Porque senão eu fico falando coisas ao vento e não trago uma sustentação, não trago uma argumentação consistente. Expressão oral, a pessoa sabe falar, se enrola, é tímida, né? Então a pessoa tem que... É algo que vai precisar para a vida, né? Na faculdade, no mercado de trabalho, a pessoa vai ter que se comunicar. Vai ter que se comunicar, vai ter que se relacionar.
trabalho em equipe. Quando eu resolvo um problema em grupo, eu tenho que perceber, não só como a pessoa lidera, se ela tem alguma liderança na condução de um debate, mas também se ela sabe ouvir, né? Ou se ela não escuta e ela é muito mandona, tem que ser do jeito que ela quer. Isso nem sempre é bom. A pessoa tem uma liderança, mas uma liderança opressiva, né? Então, isso também é visto. Agora, tem muitos vestibulares, inclusive o modelo que o Einstein instituiu de mini múltiplas entrevistas, que olham para outros fatores. Por exemplo, o Einstein, quando criou o curso de medicina, eles se propuseram a fazer, a escolher ou a ter médicos formados que sejam mais humanos. Né? Não médicos assim que não considera o outro, enfim, eles estavam muito preocupados com essa característica de um médico mais humano. Então, no seu processo seletivo, eles, inclusive está escrito isso no manual deles, eles têm entrevistas que trazem pistas da questão ética do candidato, da questão da empatia que o candidato tem com o outro, empatia e compaixão, Sim, sim. né? A motivação que ele tem para ser médico. Então, é interessante que quando você faz essa diversificação de análise, né, você consegue olhar muitos outros fatores que não aquela nota seca do conteúdo. Né? E acho que isso entra na mesa hoje em dia. Né? Isso foi colocado como pauta também no mundo dos vestibulares, no mundo da educação como um todo, algo que já está no mundo profissional e na nossa vida desde muito tempo, né? Então é muito interessante como as coisas se convergem. Assim. Praticamente, quer dizer, aquela fase de fazer, de você defender a sua tese, que era só no final da faculdade, parece que antecipou em algumas 4 ou 5 anos, porque tem faculdade de 4, tem Sim, 4 anos, tem faculdade de 5 anos. claro, claro. Não, e acho isso, que né, Zé, que as escolas têm que pensar que elas estão preparando o aluno não para entrar na faculdade, para cursar a faculdade e para viver, e para o mundo. Então, assim, a escola que só pensa, eu só vou trabalhar conteúdo para o aluno prestar o vestibular, está se restringindo, né? Tá ficando muito restrito nesse mundo aí que a gente está vivendo. É o novo normal, né? É o novo normal. E quem não se adaptar, como a gente sempre fala, quem não apertar o F5 vai ficando para trás. É, Eu fico imaginando os professores que não se adaptarem, não se atualizarem muito rapidamente, atrás de cursos, como você vão ficar para trás. Deve estar tendo uma corrida por novos conteúdos, assim, assustadoramente. novos recursos, novos conteúdos, muito grande. Quer dizer, você tem que trazer para a pauta a questão da inteligência artificial, né? Todos esses assuntos que a gente, na verdade, conhece pouco, mas a gente precisa trazer para o debate, porque é isso que vai pautar aí o mercado do trabalho até, né? O mundo profissional. E é interessante isso, viu? Quando as coisas evoluem, os recursos evoluem, e a gente precisa, como profissional, acompanhar. Eu imagino você que trabalha aí como radialista, enfim, jornalista, e se você fala assim, ó, eu não quero mexer no Instagram. Instagram é uma coisa nova, mas eu não vou aprender. Né? Vai ficar para trás. Você vai ficar Sim, desaparecendo aos poucos, né? Eu lembro em 1995, essa é uma época em que as escolas, até então as escolas tinham um departamento de editoração para a prova. Então os professores escreviam a prova, as questões da prova numa folha sim, e sim. dava para esse setor fazer as provas no Word, né? Por quê? Sim. Porque muitos professores não sabiam mexer em Word, né? Gradativamente, o que foi acontecendo? As escolas foram pedindo para os professores entregarem as questões já digitadas, já formatadas. E esse departamento foi sumindo. E aí eu tenho colegas dessa época da década de 90 que nunca aprenderam a mexer no Word. É mesmo? É verdade.
E aí, no momento em que ou se desligaram da escola, nunca mais conseguiram emprego em outra escola. Porque isso aí passou a ser uma obrigação. Assim como agora, chama a atenção essa obrigação de usar recursos ou metodologias que mobilizem mais o aluno, de usar recursos tecnológicos, né, aplicativos, ou qualquer tipo de programa que mobilize os alunos a participar mais da sua aprendizagem. Então, a gente não percebe, mas as coisas vão acontecendo, né? As coisas vão acontecendo. Você falou de 96, mas um pouco mais para trás eu trabalhei muitos anos numa grande empresa de varejo, o Grupo Pão de Açúcar, onde eu aprendi muito essa parte do varejo. E quando chegou os computadores, para a gente automatizar tudo, a gente escutava, não, eu não vou fazer pedido assim não, que não vai. Era tudo muito contra. Né? Não, a gente não quer informática. E hoje em dia, se você não tiver a tecnologia com você, como você falou, Não. não saber. E essa resistência é normal, né, Zé? Por exemplo, quando surgiu, e é normal, e a gente tem que aprender a usá-la. Né? A gente tem que aprender, porque a gente tenta adaptar o que a gente sabe fazer nesse novo recurso. E não é isso. Por isso que, assim, o que as escolas estão fazendo hoje são, na grande maioria, dar aula como se eu estivesse na sala pela tela. Mas não é isso que nós temos que fazer. O que nós temos que aprender, e aí que está a aprendizagem gradativa de cada professor, de cada escola, de cada um, é como que eu uso um recurso e dou aula diferente do que eu dava antes. Né? Então, eu lembro aí, outro dia eu vi até um pai da escola fazendo uma entrevista, né, que ele também é jornalista, e ele falava, olha, quando surgiu o rádio, né, tinha um rádio, quando surgiu a televisão, os programas de televisão imitavam o que acontecia no rádio. Os primeiros programas de televisão imitavam o que acontecia no rádio. Até perceberem que tinha outra dinâmica de funcionamento. Né? A linguagem teve que mudar. A linguagem tem que mudar, mas no início é sempre você tentar encaixar o que você sabe fazer no novo recurso. Né? Sim. E é isso. Agora, assim, os professores estão tentando dar aula como se estivesse em sala, na lousa, só que filmados, vamos dizer assim. E não é isso que vai acontecer. Daqui a poucos anos, não vai mais funcionar esse modelo. Né? Não vai mais funcionar. O professor tem que trazer recursos novos, metodologias novas, diferentes, a partir dessa nova forma de ensinar, de dar aula. Eu acho que esse é o desafio de todo mundo, né? Como ter uma escola que trabalhe nessa nova linguagem, nesse novo formato, sem querer fazer o que fazia antes dentro dela. Essa adaptação também vem de fora para dentro, os alunos também, né? Muito. Os alunos, sim, são grandes mobilizadores disso. Até porque eles sabem usar muito mais coisa. Eu vou querer usar, por exemplo, Instagram. Eu pergunto para minha filha. Sem problemas, né? Exato. Tem que perguntar. Né? Tem que ter essa troca. Eu acho que esse modelo agora permite mais trocas, né? Permite trocas de aluno, professor e assim por diante. Eu acho isso muito bacana. Bom, são 21 horas e 35 minutos. Para você que está chegando aqui na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda e hoje entrevistando aqui, dentro de 10 perguntas, o diretor da Escola Lourenço Castanho, Alexandre Abater Paulo. Quase falei nova, não pode mais falar, né, Paulo? Não pode. Na verdade, assim, o nome oficial é Escola Nova Lourenço Castanho. Sim. Mas não é porque ela é nova quando elas fundaram a escola. Não, sim. O Escola Nova é do Escola Novismo, do John Dewey, que elas se pautaram como concepção para fundar a escola. Mas aí esse nome foi deixado de usar, mas oficialmente ainda é. Viu? Quero mandar um abraço para a Silvia Figueiredo Gouveia, que já está na nossa live aí, atenta.
Ela já esteve aqui com a gente, vai voltar. Inclusive, agradeço a ela que indicou, me permite chamar de você, para estar aqui com a gente, viu? Vamos aqui para a nossa sétima pergunta. O novo ensino médio deve ser implementado em 2022. Quais as Verdade. principais adaptações que as escolas devem fazer para se ajustar a esse novo formato? Você já comentou agora, você já comentou alguma coisa, mas tem gente entrando na nossa live agora, então eu estou meio que repetindo o assunto para que as pessoas que estão entrando agora na nossa live também possam já interagir com a gente, tá bom? Não, tranquilo, mas esse novo ensino médio que as escolas têm que já implantar em 2022 tem algumas novidades importantes e que está É todo mesmo? mundo aí quebrando cabeça, viu, Zé? É mesmo? Esse novo ensino médio tem algumas características marcantes. A primeira é que ele precisa ter 3.000 horas de curso, sendo que até 1.200 é o que a gente chama de carga de curso básico, de carga obrigatória, em que eu tenho lá um mínimo de todos os componentes curriculares, um mínimo de história, um mínimo de geografia, química, física, biologia, enfim. As únicas É. disciplinas que são obrigatórias em todos os anos, português e inglês. E aí a escola trabalha esse conteúdo mínimo, que ainda não foi definido, né, pelo governo, mas estamos esperando isso, mas trabalha esse mínimo nessas 1.200 horas. E as outras 1.800 horas, cada aluno escolhe o que quer fazer. Então, isso é uma mudança muito importante. Ele vai escolher em 5 itinerários formativos, que ele chama. São caminhos ou trilhas dentro do que eles gostam, dentro da sua escolha, dentro das suas preferências. Então, você tem a trilha da matemática, a trilha das linguagens, a trilha das ciências da natureza, a trilha das ciências humanas e uma trilha muito importante que volta a valorizar bastante, que volta a ser bastante valorizada, que a dona Silvia, inclusive, gosta muito, é a trilha de cursos tecnológicos, que forma o aluno já em alguma área específica de mercado de trabalho. Inclusive, outro dia eu estava ouvindo a Maria Helena Guimarães, que é presidente do Conselho Nacional, e ela comentou que no ensino público, acho que 48, quase 50%, se não me engano, dos alunos escolheram essa trilha tecnológica para fazer. Poxa, Né? Então, interessante. isso para mim, inclusive, foi uma feliz e agradável surpresa. Porque é muito importante os alunos do ensino público enxergarem isso já como um caminho facilitador de acesso ao mercado de trabalho, né? Sim, Mercado de sim. trabalho. Então, são possibilidades. Dali ele pode seguir e se aprofundar num curso superior, mas ele já tem um caminho a seguir. Na escola particular, essa porcentagem certamente será menor, porque ainda existe uma cultura forte nas escolas particulares de o aluno seguir numa carreira mais acadêmica, né? Seguir numa cadeira acadêmica. Então, acho que essa divisão entre carga obrigatória de 1.200 horas e os itinerários formativos que tem que ter no mínimo 1.800 muda muito essa configuração, né? Entra também o projeto de vida, que vai ser uma etapa obrigatória do aluno, pelo menos nos 3 últimos anos, já discutir a questão profissional, a questão do seu caminho pessoal, da sua escolha pessoal e profissional também. Então, acho que tem coisas bem importantes aí que as escolas estão aí buscando a se adaptar. Eu acho que, por exemplo, muitas escolas vão pensar em oferecer uma parte desses cursos eletivos, dos itinerários online, Sim. certo? Então, assim, essa questão do remoto, do online, vai ajudar nessa nova formatação de 2022. Então, quando você falou que as escolas já estão pensando, aí estão pensando também por causa disso, porque assim, o novo ensino médio precisa começar na sua nova estrutura em 2022. Silvio, o governo, o secretário de Educação, tem se encontrado, feito reuniões com as grandes instituições para falar as novidades, o que pensa, o que vem de baixo para cima, o que vem de cima para baixo?
Olha, muito pouco. A gente tem aí uma condução do MEC, do INEP bastante complicada, né? Bastante desorganizada, complicada. Então, acho que tem o conselho, os conselhos nacionais, estaduais são os que estão pautando melhor as escolas, sabe? Estão pautando Sim, melhor as escolas. E aí as escolas estão sempre indo atrás aí das informações, né? Mas isso já era um projeto do novo ensino médio a partir de 2022, mas que ficou muito truncado por causa da pandemia, né? Então sim, sim. ficou assim, as escolas começaram a ter atenção em outras coisas de sobrevivência até, e Sim. praticamente esqueceram disso, né? Então é ver como vai ficar o ano que vem. Mas esse novo modelo parece bastante interessante aí para os alunos se motivarem mais no ensino médio, especialmente na escola pública, né? Que tem uma evasão muito grande, que tem um desinteresse muito grande dos alunos, né? É bem preocupante. Eu estudei em escola estadual e lá atrás, nos anos 90, eu já via até essa situação de muita gente sair das escolas e professores não muito capacitados, inclusive. O Estado tem muito disso. É bem preocupante. Você comentou com isso que está dizendo que para chegar mais ou menos no mesmo patamar de 30 anos. Eu fico imaginando isso. Acho que é mais pelo particular ou privado ou no Não, público também, como um todo, como um todo. geral. Então, se já tem essa defasagem do público particular, e eu vejo as pessoas saindo, como você comentou, eu já também li um texto sobre isso, muita gente saindo, alunos deixando de ir para a escola, os professores vão ter que, do ensino público, vai ter que ter um Fazer choque, mágica, né? né? Fazer mágica, né? Os gestores vão ter que dar um choque, assim, que também vão levar o seu choque, vamos dizer, os gestores, né? Os Sim. diretores, como você é um diretor, assim, se atualizando, escola é, super conceituado, mas no público é uma preocupação tamanha, viu? Então, acho que é muito importante as escolas particulares e nós, como cidadãos, também terem uma proposta de contribuição, né? De parceria, de ensino público, público-privado, enfim, de como que a gente contribui para isso também. Entendi. Oxalá que nos proteja, né? Claro. Ok. Como o Enem deve organizar para se ajustar no novo ensino médio? Então, Estamos falando agora, essa é a setembro. questão, viu? Esta é a questão. Por quê? Porque, como eu disse, o ensino médio, especialmente nas escolas privadas, né, se pautam muito, são muito amarrados pelos vestibulares, pelo Enem. Sim, Porque por mais que, olha, o governo fale, olha, o ensino médio está mudando, agora eu não sou mais obrigado a ter tanta química, tanta física, eu escolho carreiras, ou escolho áreas que eu me interesso mais. Se o lastro aí, a âncora, não mudar de peso, né? As escolas vão ficar ressabiadas de fazer essa mudança, né? Que aí depois os alunos não conseguem seguir. Mas não tem nada oficial ainda sobre o Enem, mas a expectativa é que o Enem também, e aí deve também ter uma mudança nos próprios vestibulares, que já estão começando a discutir isso para daqui a 3 anos, porque se a gente está falando que o ensino médio muda em 2022, muda para a primeira série, aí tem 2023, 2024. Então, a perspectiva é que o Enem em 2024, os vestibulares em 2024, também aconteçam dentro dessas trilhas, dentro dessas trilhas. Então, uma ideia que eu já li, já ouvi, já li, é que o Enem, lá em 2024, vai ter uma parte de conteúdos básicos, que corresponde àquelas 1.200 horas que todo mundo tem que ter, parte básica do curso, obrigatória, e depois uma segunda prova que o aluno escolhe qual quer fazer dentro das trilhas, dentro dos itinerários. Então, o aluno que seguiu o itinerário de ciências humanas, ele vai fazer a prova de ciências humanas. Tá? sim. Se ele quiser fazer outras provas, até poderia. Então, deve ter um ajuste desses exames de sequência de estudo, né? Para o Enem também.
para o Enem também. Então, tudo precisa estar combinado e casado, né? Entendi. Deixa eu mandar um recadinho aqui, que a minha produtora está pedindo aqui, a Sheila está pedindo para mandar um abraço para o pessoal da Milagros, que é nossos parceiros aqui do programa, e avisar para as pessoas que a palavra que vai ser o cupom de desconto, para quem entrar dentro do site, para quem acessar o site da Milagros, é educação, tudo em letra maiúscula, em homenagem falando de educação. Então, antes era sustentabilidade, agora é educação. Então, quem quiser entrar lá no site www.milagros.com.br, fizer a sua compra, realizar a sua compra, lá embaixo no cupom de desconto, você vai colocar educação em letra maiúscula, e para você, que é nosso seguidor, terá um bom desconto. Tá certo? Certo? Obrigado, Sheila, por ter me avisado. Se a Sheila não avisa, mandar um grande abraço também para Ajuda Portugal Gouveia, que está sempre com a gente aqui, o pessoal de Ribeirão Preto, Porto Alegre está aqui com a gente, o pessoal de Salvador está aqui com a gente. Hoje o pessoal está bem eclético, um pouco de cada estado aqui está nos assistindo, viu, Alexandre? Que legal. Isso já é uma grande vantagem, né? Na internet a gente pode assistir de qualquer lugar. E sempre aprendendo. Quais as características de um ensino contemporâneo? Então, era só escola e aluno, agora está... Então, eu acho que de tudo isso que a gente falou até agora, fica essa pergunta, né? Como a escola deve ser? Com o que ela deve se preocupar? Que aluno ela deve formar? Acho que essa é a grande pergunta. Na minha opinião, eu acho que a palavra-chave é equilíbrio. Eu acho que a escola tem que, sim, trabalhar conteúdos acadêmicos, é fundamental, mas não esquecer da formação pessoal, não esquecer das competências socioemocionais dos alunos. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental. E tem um estudo da ONU e da Unesco que diz que aponta algumas características que as escolas devem ter para um ensino contemporâneo, para um ensino que forme os jovens para o mundo que eles vão enfrentar. E aí, entre essas características, eu acho que tem o seguinte. Primeiro, a escola ser focada em ensinar o aluno a resolver problemas. Então, a resolução de problemas e a criatividade é um foco essencial. Sim. E não é resolver problema só de matemática, é resolver um problema real do mundo. Né? Como que o aluno, por exemplo, imagina em contribuir para a sua comunidade em relação à captação de água, à economia de água, de energia, a captação de energia e assim por diante. Então, eu acho que essa questão da resolução de problema e criatividade é um ponto muito levantado por esses órgãos, né? Outra questão, um ensino que tenha uma visão interdisciplinar. Então, toda vez que eu trabalho com o modelo de resolver problemas, eu preciso ter uma visão de que o conhecimento não é da matemática, não é da química, não é da história, não é da geografia. Que o conhecimento é tangenciado, né, por todas as áreas, pertence a todas as áreas e cada uma tem a sua contribuição para o aluno saber como que ele vai resolver aquele problema. Então, acho que o foco na interdisciplinaridade é essencial. A questão do ensinar a pensar, né, que aí fora eles chamam de deep learning, o aprendizado profundo, ou seja, não adianta eu querer aprender um mar de assuntos, mas eu tenho que aprender bem assuntos mais relevantes. Eu acho que qualidade, não quantidade, né? Exatamente, a qualidade, não a quantidade, né? Qualidade. Eu sempre costumo falar, entre nossa equipe lá, a gente fala o seguinte, que estudar para o vestibular é uma questão. As escolas se preocupam em dar 100% do conteúdo que cai no vestibular, mas o aluno aprende 50%. Se eu der 70% do que cai e o aluno aprender 60%, é melhor. Entendeu? Então, acho que tem essa questão da restrição de coisas mais importantes, mais relevantes para a vida do aluno, para que ele aprenda de verdade isso daí.
sem dúvida, eles falam, né, a ONU, a Unesco falam em trabalhar as competências cognitivas da questão acadêmica associadas às socioemocionais. Então, isso está muito vinculado, por isso que eu falo dessa questão do equilíbrio. E a questão do protagonismo do aluno. Quer dizer, o aluno precisa ir atrás do conhecimento, precisa pesquisar, precisa debater. Não adianta ele ser um aluno mais passivo, a escola ser uma escola com aula transmissiva, em que o professor fala, ele fica lá, anota e depois faz a prova. Ele precisa fazer parte dessa aprendizagem. Então, essa questão do protagonismo é bem importante. Então, acho que esses itens que eu levantei foram, inclusive, pontos trazidos aí por estudos da ONU e Unesco para as características de um ensino contemporâneo, quer dizer, com o que as escolas deveriam realmente se preocupar. Alexandre, você comentou das instituições de ensino que estão sempre se atualizando à frente de muitas, né? Algumas que você comentou aqui. Também comentou agora há pouco que talvez façam as parcerias da privada com as escolas públicas, né? Qual país que você vê que está bem à frente disso? Em relação a público e privado lá na educação? Até temos das novidades que já se adaptaram muito mais bem rapidamente então, nessa pandemia toda. A gente tem uma diversidade grande aí de perfil de escola, né? Acho que uma referência em relação ao mundo, a gente usa o PISA, que é uma prova mundial e que tem trazido para o seu modelo de avaliação questões em que o aluno precisa muito mais resolver um problema do que ter conteúdos memorizados, quer dizer, ele tem que aplicar o que ele conheceu. E eles estão trazendo também uma série de perguntas, isso inclusive é um estudo grande que está se fazendo, de como eu consigo avaliar em uma prova, de ter uma avaliação para eu analisar as competências socioemocionais. Então, pensando que o PISA é o que tem de mais moderno nesse sentido de fazer essa avaliação mais ampla, a gente tem países como Finlândia, que tem um ensino já muito pautado para o que importa, para a realidade, para o desenvolvimento pessoal, né? Mas a gente vê isso aí nos países nórdicos, de uma maneira geral, mas acho que assim, no todo as escolas ainda têm muito a galgar. Você tem lá a Coreia do Sul, que ainda também é muito calcada no conteúdo, em provas, em um vestibular deles, que é muito mais massacrante até que o nosso. Então, agora, se eu tenho um país em que eu não preciso ter esse filtro de ensino superior, né? Então, a Finlândia, por exemplo, praticamente não precisa de filtro para o ensino superior, porque eles têm condições de dar vaga para todo mundo, o que não é uma realidade nossa, não é uma realidade em muitos países. Então, eles ficam mais desamarrados desse lastro, né? De seleção, vamos dizer assim. E conseguem focar mais naquilo que importa na formação do jovem. Você falou da Finlândia. Eu acho que eu li um artigo, acho que é um país nórdico, com certeza. Aulas de portas abertas. Não tem aquela coisa só de ficar em lousa, professor, não. Não, muito fora de sala, e em espaços públicos, é isso, o aluno aprende em qualquer espaço, não é mais só na escola, né? Aliás, essa é uma coisa interessante que quando eu, lá no início da nossa conversa, falei das fundadoras da escola, que são pessoas assim muito à frente do tempo, né? A Lourenço foi uma das primeiras escolas que instituíram o estudo de campo, que é levar aluno para uma viagem, para estudar um determinado assunto, estudar, por exemplo, o ambiente numa cidade que trabalha bem com essa questão ambiental, estudar outros questão de energia, enfim. Então é isso, é sair da escola mesmo, sair dos muros da escola, derrubar os muros, né?
E as 4 já estavam à frente disso. É sempre, né? Sempre, né? Sempre, né? É interessante ver como elas sempre estavam. Eu sempre mostro para os pais um documento que elas escreveram com o objetivo de formação na abertura da escola, claro que com outras palavras, mas fala exatamente o que hoje a BNCC fala exatamente o que hoje estão sendo chamados de competências socioemocionais, que é pensar num jovem que tem um pensamento crítico, uma capacidade de argumentação, um bom desenvolvimento oral e que pense em como ele pode intervir e melhorar a sua sociedade. Por aqui já passaram algumas ex-alunos da Lourenço, né? Todos bem posicionados, graças a Deus. Um dia eu comentei, agora eu vou falar contigo. A Lourenço deveria fazer um estudo para ver o posicionamento das pessoas que já passaram, porque tem aí É. Sandra Lemberg, Daniel Annenberg, Luciano Huck, Thiago Leifert, entre outros, que estão todos bem Tem posicionados muita gente, profissionalmente. sim. Eu, Tem essas da mídia famosas e outros sim, sim, muito não tão famosos, mas profissionalmente muito bem, né? sim, sim. Há Uhum. pouco tempo eu entrevistei a doutora Bárbara Bin, que também saiu da Lourenço, tem fazer um trabalho de terapia muito bom também. Sim, A sim. Lourenço tem vários profissionais aí bem posicionados, todos É, da Lourenço. Deveriam fazer um estudo aí. eu acho que é isso. Eu acho que tem um ponto interessante é esse equilíbrio que eu falei, né? Sim, sim. Esse equilíbrio, quer dizer, você forma de forma bastante completa e integral o aluno. Tem a questão de conteúdo, mas tem a questão da formação de todas essas características pessoais aí, né? Vou fazer aqui a nossa 10ª pergunta aqui. Com quais capacidades os jovens deveriam concluir o ensino básico? Você já comentou alguma coisinha, mas sempre tem aquela que está na manga que você deixou para o nosso final aqui. Eu acho que eu comentei quase todas, né? Quase todas, mas É, eu acho que a resposta, inclusive, muito alinhada com tudo que a gente falou, são as competências da BNCC. Acho que a BNCC listou 10 competências que a escola deve desenvolver nos seus alunos. E aí nós estamos falando, conhecimento. sim. Sem dúvida, nós jamais vamos abrir mão do conhecimento acadêmico. Então, a questão do conhecimento é a base de tudo. Aí ele fala pensamento crítico, científico e criativo. Então, a gente tem falado de o aluno olhar para esse mundo, olhar para o que lê, olhar para o que vê e saber se é certo, se é errado, se é verdade, se é mentira. Então, acho que a questão do pensamento crítico é muito importante. Desenvolver o repertório cultural, além do acadêmico cultural. Então, questão de artes plásticas, cinema, teatro, quer dizer, ele tem que abrir os horizontes. E a escola tem um papel importante, porque ela pode oferecer cursos de cinema, cursos de teatro, e pode pautar, pensar em atividades externas à escola nesses ambientes. Levar para museu e assim por diante. Você vai ampliando o repertório cultural, né? Questão de uma boa comunicação, falamos o tempo inteiro. A Sim. cultura digital, né? Tem um estudo lá do Vale do Silício que fala que as profissões hoje em dia e no futuro terão duas características. Uma, a gente já sabe, que é a característica do high-tech, quer dizer, qualquer profissão hoje em dia, os alunos, o profissional vai precisar de tecnologia, seja médico, advogado, enfim. Tecnologia pauta tudo. Mas eles trazem uma outra característica muito importante, que é a chamada high touch, que é essa característica de você desenvolver afetividade, de saber se relacionar, de ter cuidado com as pessoas. Então, veja como as duas coisas, que de certa forma são quase antagônicas, se eu fizer um paralelo, é o que eu estou falando, né? O high-tech, estou falando ali da questão mais de conteúdo acadêmico. High-touch, das competências socioemocionais, da formação mais pessoal. Então, por onde você estuda, por onde você lê, você cai nessa questão aí do equilíbrio, né? Trabalho e projeto de vida, que eu já falei, que é super importante o aluno ter isso como foco para pensar na sua vida. Uma boa argumentação, autoconhecimento e autocuidado, né? Empatia e cooperação,
e responsabilidade e cidadania. Eu acho que realmente a BNCC acerta bastante quando ela define essas competências gerais, equilibrando as duas coisas. Está muito alinhado com tudo que a gente vê aí pelo mundo, né? Quer dizer, agora, mais do que nunca, a família vai ter que ser um apoio, ter que estar em comum acordo e sempre ajudando os seus filhos, né? É Sempre, importante, né? sempre. Acho que o mais importante da família é participar de tudo que o aluno faz e estar alinhado com a proposta que a escola, que a escola oferece, né? Acho que família, escola e aluno é um tripé essencial. Tá certo, tá certo. Bom, Alexandre, fizemos aqui as 10 perguntas. Estou muito contente aqui pela sua participação. Eu sempre peço a última, nem pergunta, a mensagem positiva para os seguidores do 10 perguntas. Olha, mensagem positiva assim, primeiro, a pandemia está passando, vai passar e a gente vai aprender muito e trazer muita coisa boa na educação, nas escolas, mas que todo mundo faça uma reflexão e pense como que pessoalmente a gente pode melhorar com essa pandemia. Eu acho que isso é fundamental. Tá certo, tá certo. Alexandre, muito obrigado, viu? Realmente gratificante estar aqui com a gente. Agradecer a Silvinha aqui. Agradeço a indicação da Silvinha, para mim aí, todo o convite dela eu sempre tento atender aí prontamente. Pessoa muito especial aí na escola, na vida de todo mundo e ela, assim como as suas sócias Marília, Marilu e Dona Janete, foram verdadeiras professoras para mim nesses quase 15 anos de trabalho com elas. Cada uma com as suas características. Cada uma com as suas características. Imagino. Imagino. Mas muito obrigado. Olha, sempre que tiver uma novidade, por favor, o 10 perguntas está aberto aqui para muito obrigado. Colocando à disposição aqui das informações educacionais, que é muito interessante. Esse assunto de educação é a segunda vez que nós estamos falando aqui. A primeira com a Silvinha, agora contigo, estou muito contente. E estamos à sua disposição, viu, Alexandre? Tá, jóia. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, Zé. Tá certo. Gente, estamos acabando aqui mais um 10 perguntas. Hoje falamos com o Alexandre, diretor da Lourenço Castanho. Vamos voltar a segunda-feira que vem com mais um conteúdo. Fiquem atentos às nossas redes sociais e estaremos aí colocando para você. E não esqueçam, agora o 10 perguntas traz uma novidade. É o podcast 10 perguntas. Já temos lá duas entrevistas. Aliás, uma com a ex-aluna do Lourenço Castanho, que é a Priscila Weisdorf, que mora lá em Novara, e ela fala sobre autismo. Foi bem interessante, foi uma de todas as lives, foi a que mais teve visualizações, 500 e poucas visualizações, saiu da Lourenço Castanho. E a outra entrevista foi com a Ana Lúcia Ciscato, que é presidente da associação, presidente de uma escola de dança, onde 70% dos alunos têm deficiência múltipla e intelectual. Então, esse é o podcast 10 perguntas, tá certo? Muito obrigado a todos. Voltamos na segunda-feira que vem. Alexandre, mais uma vez, obrigadão, viu? Obrigadão. Vou colocar a musiquinha aqui de fundo aqui para a gente já finalizar o nosso programa. Aqui, obrigado, gente. Um abraço. Fiquem atentos, gente. Quinta-feira irei colocar aqui mais uma vez a nossa entrevista da segunda-feira que vem. É mais um conteúdo, certo? Tem um podcast para vocês agora, que vocês já podem ir lá, já está na bio, está lá o nosso link. Podem lá clicar as duas entrevistas maravilhosas que já foram feitas aqui dentro do 10 perguntas. Quarta-feira tem outra, vamos lançar o novo episódio, que é com Marisa Hort, que também esteve aqui com a gente, que também saiu da Lourenço Castanho. Tá certo? Obrigado a vocês todos. 10 perguntas é esse. Sempre trazendo novos conteúdos, porque ele não é meu, é de vocês que seguem aqui o nosso programa 10 perguntas, ok? Um grande abraço a todos. Semana que vem estamos de volta. Um abração.